Uma boa noite a todos. Hoje nós estaremos meditando no capítulo 11 do Evangelho de João. Meditaremos do versículo 38 a 57, finalizando assim o capítulo 11 do Evangelho de João. Bom, nós vimos semana passada, quarta-feira, Jesus conversando com Maria. E vimos ali a forma como Jesus tratou Maria e Marta, né? Marta foi em outra ocasião, né? Na semana retrasada, e nós vimos que Jesus trata de forma pessoal, não da mesma forma, né? Que ele conversou com Maria, com Marta, ele conversou com Maria. Não, nós vimos que foi formas diferentes, de forma personalizada. Então Jesus trata conosco pessoalmente, né? No coletivo também como igreja, nós sabemos disso, mas pessoalmente Jesus também trata conosco. E nós vimos isso ali na conversa que Jesus teve com Maria. Não somente isso, mas vimos ali a forma como Maria foi até Jesus. Maria foi até Jesus de forma apressada. Quando ela ficou sabendo que Jesus estava próximo, ela rapidamente foi até Jesus, sem deixando as coisas para trás, sem se preocupar como ela estava ou como as coisas estavam, foi logo até Jesus. Vimos também que ela se lançou aos pés de Jesus, foi humildemente até ele e lançou-se aos pés de Jesus. E foi sem desconfiança, ela foi confiando no Senhor. E nós aprendemos bastante com esse exemplo de Maria. Nós devemos nos achegar ao Senhor, porque é nele que nós encontramos o conforto. Apesar de ter várias pessoas ali confortando Maria, devido à sua perda, né, a morte do seu irmão, nós vimos que ela deixou aquelas pessoas e foi até Jesus, porque Jesus é o centro do conforto para nós. Deus é o nosso conforto. Nós somos confortados no Senhor. Quando nós vamos confortar alguém, nós direcionamos para o Senhor, porque é sempre o Senhor que conforta. Então, Maria, percebendo, né, que, sabendo que Jesus é o único conforto, ela imediatamente foi até Jesus, independente daquelas pessoas que estavam ali para confortá-la. Bom, hoje nós iremos adentrar no sinal, no milagre propriamente dito ali daquele capítulo. Aquele capítulo, esse capítulo, né, ele acontece mediante o sinal que é a ressurreição de Lázaro. Hoje nós iremos adentrar isso. E lembrando, né, qual que é o propósito do apóstolo João quando ele escreve estes sinais, quando ele relata estes sinais, né? Particularmente parece que são 7 sinais e esse seria o último dos 7. O que ele diz, né? Lá no capítulo 20, versículo 31, estes o quê? Esses sinais. Porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse era o propósito pelos quais o apóstolo estava relatando esses sinais que Jesus estava realizando. E as pessoas, sabendo, né, desses sinais, eles pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, eles pudessem ter vida eterna. Bom, nós sabemos que muitas foram as pessoas que leram sobre esses sinais, muitas são as pessoas que ainda vão estar lendo sobre esses sinais os quais Jesus realizou e não crerão. O fato deles de estarem escritos não significa que todas as pessoas que terem conhecimento, né, desse fato e na história que isso aconteceu estarão crendo em Jesus. Isso nós vimos pela nossa vivência e nós vemos pela história. Isso não é um fato. E também nós vemos nesse contexto que nem todos que viram os sinais também creram. Então, muitas pessoas creram em Jesus através dos sinais, mas isso não é uma regra. Na verdade, podemos dizer que são exceções. Algumas pessoas creram em Jesus por causa dos sinais. Muitas pessoas não creram nele, apesar
de terem visto os muitos sinais, os grandes sinais que Jesus realizou. Algumas pessoas, elas pegam aquele... Eu acredito que virou um ditado por causa do contexto de Tomé, né? Eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. As pessoas hoje, elas usam muito esse termo, eu tenho que ver para crer. Mas as isso não funciona muito bem para as coisas espirituais. Tá? Essa não é uma grande verdade. Muitas pessoas, apesar de verem as coisas, elas não acreditam. Apesar de elas verem, elas não acreditam. E esse texto, irmãos, ele mostra muito claramente isso. Que apesar daquelas pessoas verem grandes sinais de Cristo, grandes coisas que Cristo realizou, eles não creram. Pelo contrário, nós vemos que quanto mais as pessoas viam as grandes coisas que Jesus realizou e não creram, maior era a sua incredulidade, maior se tornava a sua incredulidade, mais endurecido se tornava o seu coração. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. As pessoas ouvem sobre esses grandes sinais, sobre as coisas que Cristo fez, sobre o amor de Deus, sobre a sua graça, no entanto, não creem. E quanto mais elas ouvem e não creem, mais endurecidos ficam os seus corações. Então, as mesmas coisas que aconteceram no passado acontecem hoje e vão acontecer até a volta de Cristo. As pessoas ouvirão, crerão, uns crerão e outros não. Então, aqui entrando no nosso texto, nós vemos, a partir do versículo 38, né? Nós vemos assim, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, até aqui, vamos meditar um pouco nesses versículos. Um fato que nós podemos dizer que seria a regra, podemos considerar como regra, é o que Jesus afirma aqui a Marta. Se crer, verás a glória de Deus. Então, quanto maior a nossa fé, quanto mais nós cremos no Senhor, mais coisas nós enxergamos de Deus. Mais enxergamos a glória de Deus. Então, nós percebemos aqui que para que aquelas pessoas, né, o que Jesus, nas palavras de Jesus, para que as pessoas enxergassem as coisas, era necessário que elas crescem. Diferentemente do que nós vimos falando, né? Que era necessário que elas vissem para crer. Jesus faz uma afirmação diferente. Se ela crer, ela vai ver. Irmãos, qual foi o objetivo de Jesus aqui quando ele veio? Nós vemos claramente, né? Quando Jesus faz essa afirmação a Maria, né? Se creres, na verdade é uma pergunta, se creres verás a glória de Deus. Quando Jesus faz essa interrogação, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus, ele provavelmente esteja fazendo uma referência ao versículo 4, quando Marta e Maria mandaram pessoas para avisar Jesus que Lázaro estava doente. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 4. Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Provavelmente, essa informação chegou a Maria e a Marta, né, que é quem Jesus está conversando aqui. Provavelmente Marta sabia disso. Jesus, além disso, Jesus havia conversado com ela que ele era a ressurreição e a vida e havia questionado se ela cria também nisso. Crês tu nisso? Eu sou a ressurreição e a vida de Jesus. Bom, então Jesus está fazendo referência àquilo que ele já tinha dito a ela e que ela deveria crer. E se ela cresce, ela veria a glória de Deus. E o objetivo de Jesus aqui, irmãos, era realmente a glória de Deus, glorificar a Deus. Isso nós vemos claramente lá no capítulo 17, quando Jesus faz a oração intercessória pelos discípulos. Nos versículos de 1 a 5, nós vemos ele claramente afirmando isso, né? Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai,
é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o objetivo de Jesus claramente é a glória de Deus, glorificar a Deus. E nós vemos o apóstolo João declarando que Jesus era a glória de Deus, era a manifestação da glória de Deus, né? Como ele disse lá no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, talvez eu errei alguma coisa, mas lá se refere a isso. Jesus sendo a manifestação da glória de Deus. Então, esse era o objetivo de Jesus. A fé de Maria e Marta e aqueles discípulos levariam, a fé deles em Cristo, levariam eles a enxergar a glória de Deus em Cristo Jesus. Eles enxergariam em Cristo a unidade naquele sinal, né? Nesse sinal aqui, na ressurreição de Lázaro. Eles veriam em Jesus Cristo a sua unidade com Deus e a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando ele declara, né? Lázaro, saia para fora. Então eles veriam isso, eles viram isso. Eles crendo em Jesus, eles enxergariam esta glória. Então o objetivo desse sinal, lembrando, era justamente esse. Que eles enxergassem a glória de Deus na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. E, irmãos, quando Jesus faz esse sinal, nós vemos claramente que ele testifica aquilo que ele vinha afirmando, né? Como ele afirmou lá no capítulo 5, versículo 21, onde ele fala assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então nós vemos aqui Jesus testificando aquilo que ele havia falado, que ele tinha poder, assim como o Pai tinha, de vivificar, de dar vida àqueles que estavam mortos, né? Não somente isso, nós podemos entender aqui nesse sinal que Jesus fez aqui, que ele, tendo o poder para ressuscitar Lázaro, ele teria poder para cumprir as promessas as quais ele disse, de que quando ele voltasse, ele ressuscitaria os mortos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então Jesus mostra aqui que ele tem poder para isso. Lembrando, irmãos, qual que é o propósito do apóstolo João quando ele escreve? As pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, que ele é Deus. Que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Como ele mesmo disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o intuito do Evangelho de João, que as pessoas enxerguem Jesus não como um mero homem, um profeta qualquer, uma pessoa que veio, mas como sendo Deus. E que ele tem poder para cumprir aquelas promessas das quais ele fez. De que ressuscitaria os mortos para a vida eterna e para a condenação eterna. Nós vemos que o apóstolo João, ele se refere aos milagres de Jesus como sinais. Né? Como ele até descreve aqui no versículo 47, quando ele relata a conversa dos principais dos sacerdotes. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Os sinais, irmãos, eles são para apontar para algo. Por exemplo, igual os nossos sinais de trânsito. Sinais de trânsito é para que você
ele está informando algo a você. Informando que você deva ter atenção na estrada. Você deva prestar atenção por onde você está passando. Porque ali tem determinados perigos ou determinadas proibições. Os sinais são para isso. Os sinais não são para que as pessoas se atentem somente a eles. É que as pessoas tenham atenção a algo. No caso dos sinais de trânsito, ao trânsito. No caso dos sinais dos quais o apóstolo está se referindo aqui, eles apontam para Cristo. Os sinais que Cristo fez, eles testificam que ele é o Messias. Que ele é aquele prometido ao qual o Velho Testamento falava. Esses sinais que ele realiza, que ele realizou, eles estavam testificando isso. Então aquelas pessoas deveriam olhar para os sinais e falar, poxa, mas isso está escrito. Ele não é qualquer homem. Ele é o Messias. Então para isso serviam os sinais, não somente isso. Como eu disse, os sinais eles não é um fim em si mesmo, né? Eles apontam para algo. E os milagres de Cristo, os milagres nas coisas físicas que Cristo realizou, nós podemos entender que eles sempre têm uma mensagem mais profunda, um ensinamento mais profundo. Ele sempre aponta para algo mais profundo. Nós podemos entender na ressurreição de Lázaro, nós podemos ver claramente ali, elucidado, a mesma forma que quando Cristo nos resgata da nossa condição de pecadores. Lázaro estava morto em corrupção, né? O seu corpo já estava corruptível. Nós lembramos ali a frase que Marta disse a Jesus, né? Senhor, mas já cheira mal. Não seria bom que abrisse, né? Porque já cheira mal. Então, aquele corpo já estava em corrupção. Já estava se corrompendo, já estava se deteriorando. Lázaro naquela condição, aquele defunto naquela condição, ele não tinha como vir à vida. Nenhum morto vem à vida. Nenhum morto tem poder para se levantar. Era necessário que aquele morto, né, ele ouvisse a palavra vivificante de Cristo. Assim, irmãos, éramos nós. Assim são muitas pessoas, elas estão mortas em seus delitos e pecados, e a única forma dela se levantar é quando ela ouve a palavra vivificante de Cristo. Essa é a única forma de o homem se achegar a Deus, não há uma outra forma. E esse fato, né, a ressurreição de Lázaro, ela elucida, né, ela ilustra muito bem isso, o que acontece na vida do salvo. E nós podemos ver a glória de Deus nestas coisas. Nós não precisamos ver Jesus ressuscitando um corpo morto, porque nós vemos Jesus ressuscitando espiritualmente muitas pessoas. E isso já é manifesto a glória de Deus. Isso nós já podemos ver a manifestação da glória de Deus. Nós podemos dizer, irmãos, que eu não lembro, mas provavelmente já passou pela minha cabeça, tá? Não sei se já passou pela cabeça de vocês. Você chegar a uma pessoa, você conhecer uma pessoa tão má, tão ruim, e falar assim, olha, essa pessoa não tem jeito. Ter a mesma incredulidade de Marta ali, né? Lembra? Marta, o que ela fala? Ela falou assim, ó, Senhor, já cheira mal, já está morto há 4 dias, não tem jeito, não tem o que fazer. Não precisa, não abre isso aí. Então é como a gente olha para uma pessoa e fala assim, Senhor, mas essa pessoa já está morta há tanto tempo, ela é tão pecadora, ela é tão ruim, que não tem jeito. Irmãos, não teria jeito se dependesse da pessoa. E realmente não teria jeito. Mas como quem salva e quem dá vida é Deus, ela pode ser salva sempre. Independente de quão corrupto seja o seu coração, seja a sua vida. Lázaro estava se decompondo. E Jesus mostrou que ele tinha poder para dar vida a ele. Assim como eu e você, que estávamos na nossa vida de pecado, por mais terríveis que era, Jesus tem poder para nos tirar de lá.
por mais terrível que seja o pecado, Jesus tem poder para nos resgatar dele. Então, dá um grande exemplo, né? Exemplifica bem essa questão. Vamos ler aqui alguns outros versículos, versículos 41 a 45. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. É interessante a forma como Jesus ora aqui, né? Por que Jesus ora dessa forma? Por que ele ora a Deus, né? E ele mesmo fala que Deus sempre o ouvia. Eu li um exemplo que é bem interessante. Esclarece bem. Vamos supor você é um aluno, né? Eu já fui aluno há alguns tempos atrás. Bom, enfim. Você é aluno. Você está na sala de aula e você, de repente, seu professor fala para você recolher os livros de matemática dos outros alunos. Você chega no seu colega e fala assim: me dá o seu livro de matemática. Seu colega vai olhar para você e falar assim: mas peraí, como assim vou dar para você o meu livro de matemática? Aí, veja agora a segunda forma como ele vai falar com o seu colega. Ele vai novamente ao seu colega e fala assim: olha, o professor pediu que você me entregasse o livro de matemática. Ou seja, aquele aluno não vai questionar, ele simplesmente vai entregar. Olha, tudo bem. Jesus estava mostrando para aqueles homens que ele estava sendo enviado por Deus. E por isso ele orou daquela forma. As pessoas precisavam entender que Jesus não estava ali por si mesmo, ele estava ali enviado por Deus. Quando as pessoas ouviam a pregação de Jesus e ficavam admiradas porque ele pregava com autoridade, é porque ele tinha sido enviado por Deus. E por isso ele pregava com autoridade. Claro, também ele era a própria palavra. Ele é Deus. Mas Jesus queria que aquelas pessoas entendessem isso. Por isso ele fazia questão de orar dessa forma, para que a multidão cresça que ele foi enviado. Irmãos, a palavra de Deus ela é corrompida, né? Sempre em toda a história nós vemos o homem tentando corromper a palavra de Deus, né? E até os próprios fariseus, eles distorceram a lei, né? Jesus confronta isso. Eles distorceram muitas leis, criando tradições, criando regras que não existiam, que a lei não defendia. E até os dias de hoje o homem faz isso. O homem vem distorcendo a palavra de Deus. E uma das passagens que eles distorcem, que eles tentam tirar a credibilidade, é justamente essa. A ressurreição de Lázaro. Por quê? Um dos argumentos deles é porque essa é uma passagem tão, pelo descrever do apóstolo João, é uma passagem tão importante, e realmente é. Porque é a partir desse momento, desse fato, que as pessoas intensificam a perseguição para matar Jesus. É a partir desse momento que os homens realmente determinam: vamos matá-lo. Então, sendo uma passagem, um acontecimento tão importante, por que não tem nos outros evangelhos? E por isso eles falam. E essa passagem é um exemplo. É uma ilustração. O apóstolo João ele está ilustrando um fato para um ensinamento espiritual, para passar um ensinamento espiritual. Ilustrando um fato, não, né? Ele está contando
fazendo uma ilustração para dar um ensinamento espiritual. Irmãos, se as pessoas creem nisso, elas simplesmente tiram a credibilidade do apóstolo. Toda a credibilidade do que João vem fazendo, ou seja, como nós estamos vendo no nosso texto, de mostrar a glória de Deus, do que Cristo vem fazendo, né, de mostrar a glória de Deus, tudo isso cai em descrédito. Se a gente passa a acreditar em argumentos como esse, de que não, essa passagem ela não é verdadeira porque ela não tem nos outros evangelhos. Ela é um ponto. O homem, na sua inteligência, né, achando que todas as coisas possam ser resolvidas racionalmente, nem tudo. Isso era um fato. Isso era um grande fato. Uma grande verdade. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E esses fatos, ele é contado de uma forma simples, de uma forma que nós vemos que na época, até os próprios inimigos de Cristo, eles acreditaram naquela ressurreição, naquele sinal. Eles não questionaram o fato de Lázaro ter morrido e ter ressuscitado, não questionaram de forma alguma, eles creram naquilo. Então pessoas, 2000 anos depois, querem criticar dizendo que não. Dizendo que aquilo não é verdade. Mas pessoas que viveram na época, eles acreditaram. E isso é um fato. E essas verdades, elas são importantes, irmãos. Porque são através dessas verdades que as pessoas creem em Cristo. Como eu disse, né? Alguns creem, outros não. Aqui no versículo 45, mostra que muitos que estavam ali, né, que foram confortar Marta e Maria, e viram aquilo, eles creram em Jesus. Eles creram. Então, precisamos ter em mente que Jesus ressuscitou a Lázaro. E isso foi um fato. Não é um conto, uma mera historinha, mas é um fato. Jesus ressuscitou a Lázaro. Isso diz muito dele, quem ele é. O apóstolo faz questão de que nós tenhamos isso em mente. Quem faz essas coisas não é um mero. Antes de irmos mais adiante, é interessante nós lembrarmos algo, né? Um dos propósitos, além da glória de Deus, um dos propósitos desse capítulo, Jesus mostra claramente, era o crescimento da fé daqueles discípulos. Quando os discípulos começaram a seguir Jesus, ali já mostra, lá no início do Evangelho de João, já mostra que eles creram em Jesus. Eles já criam em Jesus. Assim como Marta, Maria, Lázaro, né, que já estava morto, eles criam em Jesus. Agora, Lázaro Jesus já tinha ressuscitado ele. Mas eles criam em Jesus. Porém, a sua fé precisava se desenvolver. Precisava crescer. Então, nós vemos, né, isso no capítulo 11, aqui no versículo, quando Jesus afirma aqui no versículo 15, né? Ele fala assim, ó: "E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele." Quando Jesus afirmou para os discípulos que Lázaro tinha morrido, Jesus também disse a eles: olha, e eu fogo por isso. Eu fogo porque eu lá não estivesse, para que vocês possam crer. Para que a fé de vocês possam ser desenvolvida. Então, essas verdades espirituais, elas são importantes e elas devem ser pregadas, ensinadas, porque é através delas que a nossa fé é desenvolvida. É através dela que nós conhecemos melhor o Senhor. Nós não só conhecemos, mas é através dela também que partimos a uma fé inicial, né? Como nós vimos no versículo 45. Muitos creram em Jesus, ali é a sua fé inicial. Eles passaram a crer em Jesus, porém, como o apóstolo vem descrevendo aqui, e Jesus mostra,
A nossa fé, ela tem dois estágios. Ela tem o seu início e o seu desenvolvimento. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer. E ela cresce com o conhecimento da verdade. Ela aparece com conhecimento, ela surge com o conhecimento da verdade e ela cresce também com o conhecimento. Quando Cristo se mostra a nós, né? Aí sim, nós iríamos para o versículo 6, o versículo 46, desculpa, versículo 46, diz assim: Mas alguns deles foram ter com os fariseus, disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Irmãos, nesse capítulo, nós não somente vemos que se nós cremos em Cristo, nós veremos a glória de Deus, que se nós cremos em Cristo, nossa fé ela pode ser desenvolvida com o tempo, como também nós podemos ver a natureza assustadora da incredulidade, a natureza terrível que dá incredulidade. Como eu disse no início, quando a pessoa ouve ou vê as coisas de Deus e não crê, mais endurecido se torna o seu coração. Porque aquelas pessoas que o versículo 46 descreve aqui, elas viram as mesmas coisas que as pessoas do versículo 45 viram. Irmãos, eu não sei se precisa de uma evidência maior para crer em Cristo. Você imagina só, né? Enquanto estão rolando a pedra, aquela marola, né? Aquele odor. Porque, como foi descrito por Marta, ele já cheirava mal, já estava se decompondo. Eu nunca senti cheiro de defunto, mas deve ser horrível. Então, imagina a situação. As pessoas simplesmente estão tirando aquela pedra e você começa a sentir aquele cheiro e, de repente, você ouve uma voz falando assim, olha, Lázaro, sai. Percebi nos vídeos que eu preciso segurar as minhas mãos. Consigo. Você ouve aquela voz dizendo, olha, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Enrolado em suas faixas, ainda com roupa de defunto. Precisa de mais evidências para crer em Cristo? Irmãos, nós podemos entender que a incredulidade não é falta de evidências. Não tem desculpa. Aquelas pessoas não poderiam dizer que, olha, isso não é evidência de que eu devo crer nele. Não. Ali já era evidência suficiente para aquelas pessoas crerem em Cristo, mas elas não creram. E não somente elas tiveram conhecimento desse sinal, elas viram esse sinal, mas elas tiveram conhecimento de outros sinais que Jesus realizou. Lembra aquele homem por 38 anos, né, aleijado, que ficava ali no tanque de Betesda, e Jesus foi e curou. Aquele homem já estava andando normalmente pelas pessoas. E por quê? Porque Jesus o curou. Lembra o cego de nascença que ficava no templo pedindo esmola? Aquele cego já enxergava e andava entre as pessoas normalmente porque Jesus o curou. Então essas pessoas que viram esse sinal da ressurreição de Lázaro, elas também viram, tiveram conhecimento, algumas talvez até viram os outros sinais que Jesus fez, porém não creram. O texto, irmãos, nos mostra alguns aspectos da incredulidade, o que realmente está por trás da incredulidade do homem, né? Nós podemos entender isso no decorrer do texto aqui. Diz assim, o versículo 47. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Percebe aqui? O que está por trás da incredulidade daqueles homens? Seu egoísmo.
eles só pensavam em si mesmos. Eles estavam tão satisfeitos com aquele sistema que eles tinham formado, que eles lideravam, que era um governo que eles haviam colocado sobre o povo judeu e que eles eram os governantes, os líderes. Eles estavam tão satisfeitos com aquilo que qualquer coisa que pudesse levantar contra aquilo era uma grande ameaça. O egoísmo, ele faz com que o homem se torne um grande incrédulo em relação às coisas de Deus. Nada que possa vir contra aquilo que eu almejo, eu desejo, é aceito por mim ou crido por mim. Então, os meus planos, eles vêm em primeiro lugar e Deus que fique lá para trás. Os meus desejos, as minhas vontades, elas são prioridades. As coisas de Deus eu não quero nem conhecer. Se elas vão contra aquilo pelo qual eu quero, eu defendo, isso não serve para a minha vida. Jesus era uma ameaça para aqueles homens, então eles nunca iam crer em Jesus. Por mais evidências que eles tivessem de que ele realmente era o Messias, eles nunca iam crer. O egoísmo faz isso. No versículo 49 em diante, nós vemos a forma como é feito aquilo, né? Como eles tramaram a morte de Jesus. Diz assim, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Bom, o Caifás, né, o sumo sacerdote daquela época, ele chega no meio daquela reunião, né, daquele concílio ali, ele fala assim, olha, vocês não sabem de nada. Vós nada sabeis. Nem considerais que convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Nossa, parece até que ele está preocupado com o povo, né? Parece os nossos políticos, né? Eu não queria falar, mas foi mais forte que eu. Parecia, né? Parece a frase que ele faz aqui, parece até que ele está preocupado com os judeus. Na verdade, ele não está preocupado com os judeus. Na verdade, a preocupação deles foi descrita no versículo anterior. Ele estava preocupado em perder aquilo que eles tinham. Eles não tinham preocupação com os judeus. Por isso ele falou isso. Que era necessário que um homem morresse pela nação. Não sabeis isso? Que é necessário que um homem morra pela nação? Só que, irmãos, ironicamente e involuntariamente, ele faz algo segundo a vontade de Deus. O apóstolo João, ele mostra isso no versículo seguinte aqui, né? Quando ele fala assim, no versículo 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, involuntariamente, aquele sumo sacerdote ele acabou citando uma profecia, profetizando algo, né? Sendo o sumo sacerdote, ele fez uma profecia, como o apóstolo diz aqui, né? E ele não disse isso de si mesmo. Por quê? Porque realmente era necessário que Cristo morresse. Morresse não somente pelo povo de Israel, por alguns do povo de Israel, mas por todos os eleitos, por aqueles que haviam de ser salvos entre o povo judeu e aqueles que haviam de ser salvos entre o povo gentil. Então, ele profetizou algo aqui, uma verdade. Jesus deveria morrer
pelos nossos pecados. E, ironicamente, irmão, aconteceu aquilo pelo qual eles estavam lutando para que não acontecesse. 70 anos depois, o que aconteceu? O imperador Tito, acho que é Tito, né? O general Tito, ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Acredito que foi o juízo de Deus manifesto ali àquele povo por ter matado o Messias, né? Então não adiantou ele fazer aquilo. Ou seja, irmãos, não tem como lutar contra os propósitos de Deus, contra a vontade. A vontade de Deus acontece independente do que eu faça ou deixe de fazer. Independente do que a nação, o Brasil, o mundo faça ou deixa de fazer. O propósito de Deus, pelo qual ele determinou na eternidade, ele vai acontecer. E o propósito de Deus para esse tempo aqui era que Jesus viesse e mostrasse quem ele era, Filho de Deus, e realizasse grandes sinais, e as pessoas crescem nele, através de sinais, e pudessem ter vida eterna. E alguns creram, e outros não. E aqui no texto nós ainda vemos um outro grupo de pessoas que não creram. Nós vimos, né, e citamos os principais, os fariseus, os saduceus, aqueles líderes religiosos que viram e não creram e mantiveram na sua incredulidade por causa do seu egoísmo, vamos dizer assim, porque estavam pensando somente em si e não queriam abrir mão daquilo. Mas também podemos ver no texto aqueles que não eram, tipo assim, inimigos de Jesus, mas que também não creram. Eram religiosos, mas incrédulos. Vamos ler aqui a partir do versículo 53 em diante, né? Nosso texto é o 55 a 57, mas vamos ler a partir do 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Irmãos, o que nós vemos aqui, né? Ele fala, a partir do versículo 55, o apóstolo aqui relata aqueles que subiram a Jerusalém para se purificarem. Eram religiosos, homens religiosos, judeus religiosos. Estavam ali na sua religião, fazendo aquilo que deveriam fazer. Porém, eram homens incrédulos, que não criam em Cristo. Eles eram indiferentes para com Cristo. Eles conheciam, sabiam das coisas de Cristo, mas não tomavam nenhuma posição a Cristo. Não eram contra e nem eram a favor. Não assumiam uma posição abertamente. Por quê? Porque, como nós vimos no texto, aquilo ia comprometê-los. Como nós vimos mais atrás, né, os fariseus, os líderes religiosos, eles haviam determinado que quem seguisse a Jesus seria expulso do templo. Ou seja, ele não poderia mais participar de nenhum culto, se socializar ali com o povo no templo. Ele simplesmente seria expulso. Aquelas pessoas eram pessoas assim, as quais iam aos seus cultos, participavam das liturgias ali, mas não criam em Cristo. Irmãos, finalizando, né?
Tem uma pergunta que aqueles líderes religiosos, quando eles estão tramando contra Jesus, eles fazem aqui, que eu gostaria de citar e fazer alguma aplicação aqui para nós, né? Eles falam aqui no final do versículo, no meio do versículo 47, que faremos? Que faremos? Que faremos o quê? De quê? Ele falando, que faremos desse Jesus? Para nós hoje, o que você vai fazer de Cristo? Mediante o que você conhece dele, o que nós iremos fazer? O que eu faço? Mediante o que eu tenho ouvido, o que eu creio, o que eu sei de Jesus, o que eu faço? Eu vou me rebelar contra ele, vou me levantar como inimigo dele, como aqueles homens fizeram? Vou virar as costas para ele e decretar que ele é meu inimigo mortal, que eu o odeio? Foi a posição daqueles líderes religiosos. Vou ser indiferente para com ele, vou participar de uma igreja, né, me socializar com as pessoas de uma igreja, mas não quero nenhum compromisso, não quero me comprometer com Jesus. Ou eu irei crer nele como meu Senhor e meu Salvador. E se eu creio nele como meu Senhor e Salvador, eu vou ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, através da palavra de Deus, através do que Deus fez em nossas vidas, enxergar sempre a glória de Deus em Cristo. Isso, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por nós. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a isso. Que Deus abençoe a sua palavra.